Pessoal, então vamos lá. Hoje, então, a gente vai continuar falando de antropometria, que era o assunto, né, das nossas aulas, 2 aulas passadas, porém, a gente vai focar no projeto da cadeira, tá? Eu vou falar sobre o projeto da cadeira de um modo geral, e no finalzinho eu vou retomar o trabalho, tá? Tudo que vocês têm que fazer no trabalho. E também vou explicar o exercício da aula de hoje. Porque esse exercício da aula de hoje ele vai fazer parte do trabalho da cadeira, tá? É, então, assim, prestem atenção, tá? Bastante aqui, porque o básico para projetar a cadeira vai estar aqui, tá? Daí pode ser que algumas cadeiras, por algumas peculiaridades, precisem de mais alguma informação, mas o básico está aqui, tá? Então, vamos lá. Então, a gente percebe que na questão das cadeiras, né, o uso de ergonomia, ele vem se tornando um fator de competitividade na indústria moveleira, principalmente as cadeiras de maior permanência, né? Então, cadeiras de escritório, são cadeiras que as pessoas buscam conforto. Muitas vezes elas pagam, né, caríssimo em uma cadeira e, assim, mas dizem que vale cada centavo, né, pelo conforto que essa cadeira tem. Então, para ambientes onde as pessoas hoje, agora, né, acho que teve até um boom aí de venda de cadeiras desse estilo, por conta do trabalho em casa, né, do home office. E realmente, né, eu mesmo trabalho aqui numa cadeira que não é adequada para isso, mas é o que tem por enquanto, né? Mas a gente teve essa grande procura aí pelo conforto, nesses ambientes, então teve uma venda muito grande desse tipo de cadeira. E é algo que é utilizado como um marketing, né? Como uma forma de vender esse tipo de mobiliário. Então, as pessoas elas buscam mobiliários que tenham maior qualidade, que tenham segurança, que sejam confortáveis e que tenham aspectos de adaptação antropométrica. Então, a gente viu na aula passada que, por exemplo, se eu compro lá uma cadeira que ela tem apoio de braço, é interessante que eu tenha regulagem, porque a gente viu que o apoio de braço, se a gente trabalha no percentil maior, só aquela pessoa maior consegue usar, todas as outras pessoas ficam com os ombros erguidos. Se a gente trabalha no percentil menor, só a pessoa pequenininha alcança, as outras pessoas precisam abaixar aqui o ombro para alcançar. E aí, quando é um assento fixo, né, um apoio de braço fixo, a gente deixa na pessoa média, né, no percentil 50, que daí atende um pouquinho mais de pessoas. Porém, isso é aplicado quando a gente vai fazer uma cadeira, por exemplo, de um auditório, onde as pessoas vão passar ali algumas horas e elas não vão passar ali diversos dias, né? No caso das cadeiras de trabalho, o apoio de braço precisa ter essa mobilidade, essa flexibilidade, assim como a altura da cadeira, né? E em alguns casos até mesmo a questão do encosto. Tá? Então, quanto mais a gente conseguir adaptar, melhor, né, para o nosso cliente. No caso da cadeira que vocês vão fazer, a necessidade é para 3 idades diferentes, é um pouquinho diferente dessa questão que eu estou falando, aonde a cadeira deve se adequar a todos os adultos, né? Aí no caso de vocês, a gente vai adequar para as crianças e para o adulto. Então, a gente precisa pensar numa integração entre design e ergonomia, porque se a gente às vezes for ficar muito na questão da ergonomia ali na concepção, a gente acaba fazendo uma cadeira feia, né? Então o arquiteto ele tem que, né, dar beleza para esse imóvel. É igual quando a gente fala lá da arquitetura, ela tem que ter estrutura, função e beleza, né? Mesma coisa nos móveis, eles têm que, né, ter uma estrutura para parar em pé, tem que exercer uma função, no caso da cadeira, a função de sentar, e ele tem que ter beleza também. Então, a gente, ao conceber esse tipo de projeto, a gente tem que garantir, né, beleza, segurança e conforto para esse imóvel, né? Aqui a gente vê, né, o projetinho dessa cadeira, com as suas medidas, as suas angulações. É uma cadeira que ela não aparenta ser tão confortável, mas ela é bem pensadinha nas questões ergonômicas, né? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre essa questão
do encosto ser mais inclinado, né? Como a gente pode inclinar também o assento, então, alguns fatores interessantes. Então, quando a gente para pensar no movimento de sentar-se, né? A gente acaba pensando que o momento que a gente está ali, né, sentado, a gente está numa atividade estática, né, que a gente está parado. Mas na realidade, você passar algumas horas sentado é uma atividade dinâmica, né? Primeiro porque para você sentar, você faz um movimento. Quando você está sentado, você fica se reposicionando na cadeira, né? Porque vai ficando desconfortável uma posição, você vai mudando. Então, também dependendo da atividade que você está fazendo, né? Então, se eu estou digitando, eu posso estar de um jeito, se eu só estou assistindo alguma coisa aqui no computador, vou estar em outra posição, né? Se eu estou escrevendo, se eu estou desenhando, dependendo do que eu estou fazendo, eu tenho que fazer, né, mudanças ali na minha posição. Então, além do ato de sentar e levantar, né? A gente só percebe a dificuldade no sentar e no levantar, ou quando a gente está com alguma dor, né, machucado, ou quando a gente vai na academia e fica com dores musculares nas pernas, né? Daí a gente sente uma grande dificuldade, né, no levantar e no sentar. E aí que a gente percebe, muitas vezes, quantos músculos a gente usa para levantar e para sentar, não é mesmo? Eu nunca me esqueço uma vez, né? Eu já fui uma pessoa muito, muito, muito sedentária. Mas quem, né, me segue aí no Instagram deve saber que hoje em dia eu não sou mais essa pessoa. Mas eu era muito, muito sedentária. E aí, uma vez eu falei: não, eu preciso fazer um exercício, né? E aí eu fui lá fazer um exercício. Daí eu comecei a fazer aula de pilates, daí eu fiz uma aulinha de pilates, de boinha, e aí no segundo dia que eu fui lá, eu fiz uma aula de TRX, não sei se todo mundo sabe o que é, mas qualquer coisa vocês pesquisam aí, são duas fitas que você faz exercício com o peso do seu corpo. E aí, para uma pessoa que não fazia exercício, foi fazer aquilo lá, quase morri, né? E na época eu trabalhava num escritório, daí eu peguei, né, no outro dia, fui trabalhar com muitas dores, não consegui, nossa, para entrar no carro eu tive que me jogar para sair do carro. E aí eu cheguei no escritório, daí eu sentei para trabalhar e eu fiquei ali muitas horas sentada, né, tipo, a manhã toda. E aí, a hora que eu fui levantar na hora do almoço, eu não conseguia levantar. Vocês não têm ideia. Eu não conseguia sair da minha cadeira, porque a minha perna não levantava, não tinha força, e o meu braço não tinha força para me erguer. Tipo, eu saí de lá quase chorando, que eu não conseguia levantar. Então, o ato de sentar e levantar não é, né, algo que a gente, né, não usa nenhum músculo, é uma atividade estática. É uma atividade de movimento, é uma atividade dinâmica. Né? E a gente sentado, a gente precisa, né, ter esse movimento. Por isso que a gente até falou num outro momento, né, do fato do assento da cadeira não poder ser muito fofinho. A gente vai falar disso mais no final dessa aula, porque daí ele pega o formato do corpo e a pessoa não consegue mudar de posição. Então, é muito importante a gente parar para pensar um pouquinho nessa atividade, nesse ato, né, de sentar e levantar, que é um ato importante. Então, a gente tem um grande costume, né, de querer sentar a todo momento, né? Então, onde a gente vê um lugarzinho para sentar, né, a gente está indo. Então, a gente está sentado lá, né, na hora do descanso, na sala, a gente estuda sentado, a gente trabalha sentado, né? A gente vai no barzinho e fica sentado, né? Tirando nas festas, né? Que daí tem que ficar em pé, né? Mas tem gente que se já vê uma cadeira já quer sentar, né? Então, o nosso corpo, ele sempre busca por algo mais confortável. Então, a todo momento a gente está procurando um assento, né? E tem assentos que a gente sente o conforto e tem outros que não, né? Começa a doer as costas, que não é interessante.
Então, as principais dimensões que a gente vai examinar, né, para a gente projetar os nossos assentos, são essas 5 aqui. Então, primeiro, a altura do nosso assento. Tá? Então, a que altura a gente vai fazer o assento? A profundidade do assento. Então, imaginem aí, se vocês estão sentados em uma cadeira ou não, né? Mas imaginem lá na cadeira. Então, a altura dela, a profundidade, eu já vou mostrar alguns desenhos, a largura do assento, o espaço e a altura para os apoios de braço, se eles existirem, e a dimensão e a inclinação do encosto. Essa questão do apoio de braço, gente, não é obrigatório que tenha na cadeira de vocês, tá? Apenas se vocês acharem necessário. Senão, não precisa ter apoio, tá? Vamos supor que vocês estão fazendo uma cadeira de sala de jantar. Não precisa ter apoio de braço, tá? Tranquilo, beleza? Mas eu vou falar aqui sobre essa medida, porque é uma medida importante para o desenvolvimento do projeto de uma cadeira que tenha esse elemento. Então, vamos lá. Princípios gerais sobre os assentos. Então, o primeiro princípio é a questão das dimensões dos assentos. Então, a dimensão do assento tem que ser adequado à dimensão antropométrica do usuário, tá? Então, aqui, ó, tem diversas medidas relacionadas aos assentos que a gente pode utilizar, né, para projetar a nossa cadeira. Então, aqui a gente tem a altura do cotovelo, a altura aqui da lombar, a dimensão da comprimento nádega poplítea, altura poplítea, largura do quadril, largura dos cotovelos, largura corporal máxima aqui de ombro a ombro, altura do ombro, altura até a cabeça. Então vejam que essa questão até mesmo do encosto, ela vai depender muito do tipo de cadeira que eu quero fazer. Eu quero que a cadeira vá até que parte do corpo? É uma cadeira que vai até o topo da cabeça, uma cadeira que vem aqui até o meio, a parte de cima das costas, é uma cadeira que só tem um apoio menorzinho aqui atrás. Então, eu vou ter que buscar as medidas necessárias para o meu projeto. Então, a gente tem que analisar, né, a questão do sistema de apoio e estrutura óssea envolvida. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês, nos próximos slides, como que acontece, né, essa questão do apoio do nosso corpo na cadeira e o que está envolvido nesse apoio. Então, é importante que a gente entenda qual parte do nosso corpo que está ali recebendo peso, né, para a gente entender como essa cadeira vai funcionar. Então, a gente tem que pensar que na cadeira, né, a gente tem uma carga pesada do nosso corpo que está distribuída numa área relativamente pequena. Né? Quando a gente está em pé, então, né, toda a carga no nosso corpo está distribuída nos nossos pés. Quando a gente senta, a gente tem mais conforto, porque a gente distribui essa carga numa área um pouco maior, mas também não é uma área muito grande, né? Então, a gente tem na parte inferior, né, das nádegas e da coxa, a gente tem uma compressão. Então, todo o peso do nosso corpo está se distribuindo nessa área. E por isso que é importante também conseguir pôr os pés no chão, tá? Para que a gente distribua melhor esse peso. Porque se a gente fica com o pezinho balançando, todo o peso ajuda a comprimir cada vez mais, né, essa região no assento da cadeira. Então, por isso que o pé tem que sempre estar no chão, ou ter um apoio para o pé. Se for o caso das crianças, né, não necessariamente elas precisam estar com o pé no chão, até porque se elas precisarem alcançar uma mesa, como é o caso de uma cadeira que foi projetada para uma sala de jantar, elas vão estar mais altas para elas alcançarem a mesa, e aí o pezinho não vai alcançar o chão. Então, daí tem que ter um apoio para o pé, tá bom? Então, essa pressão que acontece nessa região, ela pode ocasionar fadiga e desconforto, né? Então, a gente tem ali uma compressão, onde o sangue não circula direito e vai causando ali uma dor, né? Até mesmo formigamento dessa área.
E isso faz com que a pessoa ela vá ficando incomodada e ela vá mudando de postura para tentar aliviar esse desconforto. Porém, o que, que acontece geralmente, né? O adulto está sentado lá na cadeira, que ele não está conseguindo alcançar o pé no chão, aí ele vai para frente, né? Vai sentar mais para frente para alcançar o pé no chão. Mas aí ele deixa de encostar as suas costas no encosto. E aí, né, de ter esse apoio. E isso também traz desconforto daí para a coluna. Tá? Então, sempre eu tenho que ter todos esses apoios, do pé, das coxas, né, parte posterior, e das costas. A localização, né, do apoio das costas, opa, ficou a costas ali, e dos braços, são elementos importantes porque eles nos ajudam a estabilizar, né, partes do nosso corpo. Então, quando a gente senta em um banco, né, sem o encosto, a gente vai passando um tempo, a gente vai cansando, né? Vai doendo as nossas costas, porque as costas elas estão fazendo muita força ali para se manter naquela posição. Então o encosto ele está ali para estabilizar as nossas costas. Então a gente faz menos força quando a gente está encostado. E o apoio de braço é a mesma coisa, né? O apoio de braço ele está ali para que a gente não fique, né, numa posição errada com os braços. Tem alguns casos em que se a gente não tiver apoio de braço, a pessoa ela pode apoiar os braços sobre a mesa, tá? Desde que haja espaço para isso. Então, mesas de canto são interessantes, porque daí a pessoa apoia os braços nas laterais, trabalha ali no cantinho. Se for uma mesa que não é de canto, que seja uma mesa um pouco mais larga para a pessoa conseguir apoiar os braços. Até porque acontece algo no apoio de braço, que às vezes o apoio tem que ficar muito alto para aquela pessoa, e daí a pessoa não consegue entrar embaixo da mesa com a cadeira. E aí isso também traz um desconforto, que a pessoa acaba ficando um pouco longe, mais longe do que ela queria da mesa. Então, às vezes, o apoio do braço atrapalha, tá? E aí, se a pessoa conseguir apoiar os braços sobre a mesa, é mais interessante. Ou até mesmo, às vezes, ela vai e acaba machucando o braço, né? Prendendo assim a pelinha, sabe? Entre o apoio de braço e a mesa. Então, assim, se for possível apoiar os braços sobre a mesa, é uma solução interessante também, tá? Então, ali, no caso, o apoio de braço também é um estabilizador, para que a gente não precise ficar segurando, né? Fazendo força para segurar os nossos braços. Eles se apoiam, né? Menos esforço que a gente faz. E por último aqui, né, se um projeto de cadeira não permitir que a maioria dos usuários tenha de fato os pés e as costas em contato com outras superfícies, a instabilidade do corpo aumentará e uma força adicional muscular terá que ser gerada para manter o equilíbrio. Tá? Então, por isso que é importante a gente ter todos esses apoios, tá? Do pé, da parte, né, posterior das coxas, das costas, e se for uma atividade que a pessoa vai trabalhar aqui com os braços, que ela tenha apoio para os braços também. Então, vamos às medidas, né, que a gente vai utilizar para isso. Então, até já comentei ali atrás, mas vou falar aqui de novo. Então, essa medida aqui A é a altura do sulco poplíteo. O que é isso? Do chão até a parte posterior aqui do nosso joelho, tá? O que a gente vai definir com essa medida? A altura da cadeira. A dimensão B, comprimento nádega, sulco poplíteo. Essa medida vai nos ajudar a definir a profundidade da cadeira. A letra C, a altura de descanso de cotovelo, tá? Aqui, ó, essa medida. A letra D aqui, a altura dos ombros. A letra E, a altura sentado normalmente. A letra F aqui, a largura de cotovelo a cotovelo. Algo importante também, né? Se a gente for projetar ali os apoios de braço, a gente precisa saber aonde colocar esses apoios.
Depois, largura do quadril, tá? Muito importante para a gente definir a largura do assento. Largura do ombro aqui em cima, dependendo do tipo de encosto que eu for fazer, pode ser que eu queira, né, apoiar toda essa parte das costas. E por último aqui a altura da região lombar. Então vamos lá. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre as questões relacionadas à altura do assento. Tá? Então, a altura do topo da superfície do assento em relação ao piso. Então, a gente tem que lembrar que a parte inferior da nossa coxa, ela está sendo comprimida quando estamos sentados. Por quê? O peso do nosso corpo está comprimindo essa região da nossa perna. Então, essa compressão aqui, ela vai gerando desconforto e vai dificultando a circulação sanguínea. Então, quando o assento ele não possibilita, ó, no desenho ali, que a pessoa coloque os pés no piso, né, isso diminui a estabilidade do corpo e causa essa grande compressão nessa região que traz o desconforto. Então, isso acontece quando a superfície do assento é muito alta, tá? Agora, quando a superfície é muito baixa, as pernas geralmente ficam estendidas para frente, ou em alguns casos até para trás. Porém, uma pessoa alta, ela fica mais confortável em uma cadeira com assento baixo do que uma pessoa baixa em uma cadeira em assento alto. Tá? Então, o fato de pôr as pernas ali para frente não traz um desconforto, a não ser que tenha algum problema de barreira, né? Que não deixa a pessoa pôr as pernas para frente. Senão, não traz nenhum desconforto ali para o corpo. Só tem que tomar cuidado, né? Se não está tão baixa que a pessoa acaba ficando numa posição errada ali em relação ao encosto, tá? Mas se não, tranquilamente a pessoa fica com a perna ali, né, um pouquinho mais para frente e não traz tanto desconforto quanto uma pessoa baixinha sentada numa cadeira muito alta. Então, quando a gente vai selecionar essa medida da altura do assento, vai ser a altura do sulco poplíteo, que é essa medida A aqui. E aí, como a gente tem essa questão do desconforto, a gente vai escolher sempre o percentil 5, que é o percentil menor, da pessoa menor, tá? Então, a gente escolhe o percentil 5, que daí as outras pessoas vão conseguir se adequar a essa cadeira. Porém, se for uma cadeira de muita permanência, é interessante que seja feita uma regulagem para que as pessoas das diversas alturas consigam sentar nessa cadeira. Daí a gente vai regular ela do percentil 5 ao 95, ou do 1 ao 99, aí vai depender do nosso projeto. Agora, em relação à profundidade do assento. Quando a gente tem um assento muito profundo, então profundidade muito grande, a cadeira ela vai exercer uma pressão nessa parte de trás do joelho, também interrompendo a circulação sanguínea, né, das pernas e dos pés, causando formigamento, né, e um desconforto. E aí o usuário que está nessa situação, para aliviar o desconforto dessa pressão nessa região, ele vai mover suas nádegas mais para frente. Só que com isso ele perde o apoio das costas, né? Então ele acaba perdendo um pouco da estabilidade que a cadeira daria para ele. Se a profundidade for muito pequena, também é ruim, né? É uma situação incômoda, porque se você senta numa cadeira muito pequenininha ali, né? Uma profundidade muito pequena, você tem a sensação de que você vai cair da cadeira. Né? Então, falta suporte para as coxas, né? Para essa parte inferior aqui. Então, acaba que todo o peso é distribuído numa área muito pequena. Então, também não pode ser uma profundidade muito pequena, tá? Até, né, quando a gente senta numa cadeira assim que não é muito estável, né, a gente tem essa sensação de cair. Então, tem que ter um cuidado, né, com essas medidas. Então, para a gente definir a profundidade do assento, a gente vai utilizar a medida
comprimento nádega sucupoplíteo, que é essa medida aqui. E aí a gente vai usar o percentil 5, a medida da pessoa menor, tá? Porque se a gente pegar a medida da pessoa maior, vai ficar pegando atrás do joelho. E aí a gente pega o percentil 5 para que não seja tão pequenininho o assento, tá? Então aqui a gente encontra a medida da profundidade da nossa cadeira. A largura do assento, né? A largura do assento, a gente vai usar a largura do quadril, né, da pessoa sentada. No caso aqui, a gente vai buscar utilizar o percentil 95, que é a medida maior. Aonde couber a pessoa maior, cabe todas as pessoas menores. Inclusive, gente, cabe as crianças, né? Então, essa medida da largura do assento, vocês não precisam adequar ela para a criança, tá? Porque a criança ela vai ficar confortável ali, a não ser que vocês queiram, tá? Diminuir nessa questão da largura. Mas não tem problema se vocês mantiverem a mesma largura para todo mundo. Então, o que precisa realmente mudar é a altura e a profundidade. Agora vamos falar um pouquinho sobre o encosto. O encosto é um aspecto muito importante para a gente ter, né, uma boa acomodação do nosso usuário. Só que é o elemento mais difícil de dimensionar, né? Porque a gente não tem muitos dados antropométricos publicados. Então, é difícil achar dados relativos à região lombar, à curvatura da coluna, né? Então, a gente vai aqui falar um pouquinho de algumas diretrizes básicas para dimensionar um encosto, né, de um modo mais geral. Então, a função principal do encosto é apoiar a região lombar. E o encosto, de preferência, ele deve acomodar ali o perfil da nossa coluna, que tem um perfil em S, né? Mas também não pode ser justo ao ponto da pessoa não conseguir se movimentar, né? Então, por isso que hoje a gente tem muito aquelas cadeiras, né, com tipo uma telinha, principalmente essas de escritório, porque a telinha ela dá um conforto, ela dá movimento e daí ela não afunda, né? Então, ela permite essa movimentação que a gente diz aqui. Então, o encosto, né, a gente pode deixar esse espacinho livre, tá? Se a gente achar legal. Então, sabe, igual a cadeira da faculdade, que daí o encosto começa daqui para cima. Então, essa medida aqui é a altura da região lombar, tá? Então, daí a gente pode deixar, se a gente quiser, essa área das nádegas aqui livre. E aí o encosto começa a partir daqui, tá? E o encosto, como também o apoio de braço, eles são elementos que vão nos ajudar a relaxar, né? Então, muitos postos de trabalho, a pessoa ela não fica o tempo todo com as costas apoiadas no encosto. Mas de tempo em tempo ela encosta para relaxar, né, os músculos das costas. Então, por isso que o encosto deve ter ali um formato parecido com o da nossa coluna, né? Ele pode ser côncavo aqui em cima. E esse vãozinho aqui, né, dessa altura, deve ter ali entre 15 a 20 centímetros. Agora a questão da inclinação do encosto. A gente nunca deve deixar 90 graus aqui entre o assento e o encosto. A gente deve dar uma leve inclinada no encosto para dar um pouquinho mais de conforto, né, para o nosso usuário. Então vamos ver aqui o que a gente pode usar. Aqui tem algumas referências de alguns autores, né, em relação a esse ângulo de respaldo. Então ele tem ali, ó, de 95 a 115, aqui 95, de 95 a 105, 95 a 105. Então a gente sempre vai trabalhar mais ou menos por aí, tá? Entre 95 até 115, mas geralmente ele é de 95 a 105 graus de inclinação. Então nunca vou deixar retinho, né? Tem que dar uma inclinadinha ali no encosto para ficar confortável. E aí, o que acontece? Se eu for fazer um assento que eu quero que fique bem inclinado, né, como nesse caso que a gente está vendo aqui, nesse exemplo,
a gente tem que inclinar tanto o encosto quanto o assento. Tá? Então, eu não poderia deixar aqui, no caso, o assento reto e daí inclinar só o encosto, e daí me daria um ângulo enorme aqui, né? Lá de, sei lá, uns 140 graus, por exemplo. Então, eu tenho que sempre manter essa inclinação aqui de 105, tá? E aí, da mesma maneira que eu inclino um, eu inclino o outro. Então, se a minha cadeira estava aqui, ó, ela vai inclinar junto, tá? Então, a gente vai fazer dessa forma aí, se vocês forem inclinar a cadeira de vocês. Então, às vezes, uma cadeira de descanso, que vocês preferem que ela fique inclinada, precisa inclinar junto, tá? E aí, as medidas são todas aqui, ó, medida da profundidade do assento também, tá vendo? Que ela virou aqui. Então, tem que ter esse cuidado para projetar os assentos inclinados. Aqui um exemplo de uma cadeira mais alta, né? Então ela tem apenas o apoio da lombar. Aqui ela tá com um ângulo entre 95 e 105 e pés apoiados, tá? Então sempre a gente vai ter onde colocar os pés. Agora, em relação ao apoio de braço, eles vão suportar o peso dos nossos braços e eles também auxiliam no sentar-se e levantar-se. Então, quando a gente vai sentar ou levantar numa cadeira que tem o apoio, a gente costuma usar esse apoio para fazer a força. E também a gente pode usar esse apoio de braço para executar determinadas atividades, como aqui no caso, usando o computador e apoiando o braço aqui no apoio da cadeira, tá? Mas seguem aquelas dicas que eu dei. Então, em alguns casos, o apoio de braço ele pode, né, não dar muito certo por uma questão de proximidade da cadeira. E aí, se for possível, né, eu tenho que daí dar um jeito de apoiar o braço. Então, eu apoio em cima da mesa, se der, senão eu tenho que ter apoio de braço. Então, o apoio de braço, a gente tem aqui a altura de descanso do cotovelo. Se for um apoio fixo, então a gente usa o percentil 50, tá? É um dos únicos casos que a gente usa a pessoa média. Mas, de preferência, o apoio de braço deve ser flexível, né, com regulagem, para que a pessoa faça a sua própria adequação. Outro princípio sobre o assento é a questão agora da resistência, estabilidade e durabilidade. Quando os assentos são pouco estáveis, as pessoas sentem-se inseguras e ficam tensas, né? Geralmente, cadeiras que são de plástico, cadeiras de acrílico, elas acabam passando um pouquinho de insegurança para algumas pessoas, né? Então, quando a gente senta numa cadeira e a gente percebe que ela não está muito firme, né? A gente se sente desconfortável, a pessoa parece que nem solta o peso dela na cadeira. Então, a gente precisa ter estabilidade, né? Então, para o nosso assento, né, ser resistente, ele tem que ter solidez. Nossa, esse solidez está escrito errado ali, né? Estrutural, para suportar cargas. Então, NBR 14.110 recomenda que os assentos eles tenham uma resistência a uma carga de pelo menos 112 quilos. Então, a estabilidade é a característica do assento para que não tombe facilmente, tá? Então, a gente precisa ter essas características, né, da nossa cadeira. Uma questão, gente, até sempre me vem à cabeça quando a gente fala de cadeira, sabe aquelas cadeiras de barzinho que abre e fecha, né? Quantas crianças já não ficaram presas numa cadeira daquela, né? E assentada, a criança não tem peso suficiente para manter a cadeira aberta, daí a cadeira fecha, né? E machuca a criança. Quando eu era criança era muito comum essas cadeiras, né? E sempre que a gente fala assim de estabilidade, de insegurança, né, me vem essa cadeira na cabeça. Então, a gente, né, pode ter essa sensação, né, de uma cadeira instável nesse tipo de cadeira. É importante também a gente pensar que existem uma diversidade de tipos de cadeira, né? Cada cadeira tem uma função diferente.
Então, não existe um tipo ideal que sirva para todas as ocasiões, né? Para cada tipo de tarefa, a gente recomenda um tipo de cadeira diferente. Então, a minha cadeira da mesa de jantar não é uma cadeira de descanso, né? A minha cadeira de escritório não é uma cadeira de mesa de jantar. Então, por isso que eu pedi que vocês definissem, né, naquela outra aula, a função da cadeira de vocês e em que ambiente ela estaria inserida, porque isso vai determinar vários fatores da cadeira. Por exemplo, né, a questão da utilização em uma mesa. Uma cadeira de restaurante, uma cadeira de sala de jantar, uma cadeira de escritório, né, numa sala de estudo, são cadeiras que vão ter que se adequar a uma altura de mesa. Então, as crianças precisam subir e ter apoio para os pés. Agora, se é uma cadeira de uma sala de espera, uma cadeira de descanso, né? Não tem problema se a cadeira descer para a criança apoiar o pé no chão. Por quê? Essa cadeira não estaria relacionada a uma mesa, tá? Então, esse fator também vai influenciar aí no tipo de cadeira que a gente vai fazer. Se a cadeira for ter algum apoio para os pés, né? A gente tem o comprimento lá da nádega até a perna, né? A ponta do pé lá. Se a gente for usar, tem que usar o percentil 95, que é a pessoa maior, né? Porque se a pessoa maior conseguir apoiar, a pessoa menor também consegue. E agora um pouquinho sobre alguns fatores em relação aos materiais. Estofamento, né? O estofamento mais duro, ele é mais adequado que um estofamento macio. Então, ele suporta melhor o peso do corpo, não permite uma pressão muito grande nas partes que ficam apoiadas, a gente não tem também aquela questão, né, de afundar com o peso do corpo. Então, o estofamento que não seja tão espesso também é importante, né, em cima de uma base rígida, e para que, né, esse estofado não afunde a hora que a gente sente. Então, a gente senta e fica estável. Ai, desculpa. Outra questão, a gente também, né, deve ter materiais que são antiderrapantes, materiais capazes de dissipar calor e umidade gerado pelo corpo, né? Por exemplo, né, um banco de couro, um sofá de couro no calor, né, sem ar-condicionado, é terrível, né, gente? A gente começa a suar, ele não absorve a umidade do nosso corpo e fica bem desconfortável, né? Então a gente tem que pensar nessas questões. E tem que lembrar também, né, que o encosto ele deve ser de um material que permita o relaxamento da coluna em variação de posições. Por isso que às vezes aquele apoio mais na região lombar, ele acaba também permitindo, né, variações de posições, então ele acaba sendo utilizado em alguns casos. E aí, gente, aqui tem as medidas que vocês vão usar para a cadeira, tá? Então, eu tirei print aqui de um PDF do livro do Paneiro para vocês, mas acredito que vocês encontrem tranquilamente aí na internet esse PDF. Mas tá aqui, tá? Algumas das medidas mais importantes para vocês fazerem o projeto da cadeira. E lá no estúdio tem 2 aulas 6. Uma aula que tá esse slide inteiro, que daí isso aqui tá muito pequenininho, não dá para enxergar. E aí tem a outra aula 6 que tá lá, dados antropométricos da cadeira, algo assim, anexo. E aí lá eu fiz grandão para vocês conseguirem enxergar. Então, gente, no projeto da cadeira de vocês, vocês vão ter que selecionar as medidas para fazer a cadeirinha, né? Aí aqui vocês têm primeiro as medidas dos adultos. Então, vocês vão trabalhar com um adulto de 30 anos. Então, vocês vão pegar aqui nessa coluna, ó, de 25 a 34. E aí aqui vocês têm as medidas. Aí tem os percentis aqui, ó. Então, tem do percentil 1 ao percentil 99. A gente vai trabalhar com os percentis 5 e 95. Tá? Então, quando a gente precisar das medidas maiores, a gente vai olhar aqui no 95. E a gente vai escolher entre a medida do homem e da mulher de acordo com a que for maior, tá? Então, geralmente é a do homem, mas olhem certinho, porque pode acontecer de ser da mulher.
E quando a gente precisar da medida menor, a gente vai usar o percentil 5. E serve a mesma regrinha, tá? A gente vai olhar qual dos dois tem a menor medida, porque também pode acontecer em alguns casos de variar, mas geralmente é a medida da mulher. Então, vocês vão olhar aqui e nessas duas fileiras. Tá? A gente só vai usar aqui o percentil 50 no altura do apoio de braço, se vocês forem fazer, tá? E se for um apoio fixo. No restante, a gente vai usar percentil 5,95. Então, aqui tem a medida de largura de cotovelo a cotovelo, tem a medida da largura do quadril, tem a medida da altura do descanso de cotovelo, tem a medida da altura do sulco poplíteo, tem nádega sucopoplíteo, e aqui tem a medida das crianças, tá? Vocês vão trabalhar com as crianças de 6 anos e de 10 anos. Então, tá aqui, percentil 5,95, criança de 6 anos e de 10 anos. Comprimento nádega sucopoplíteo, tá aqui, tá? Essa medida aqui. Vocês vão olhar aqui. Gente, no das crianças, prestem muita atenção na hora de selecionar menino ou menina. Por quê? Na criança dá muita diferença, tá? Ela vai, conforme ela vai crescendo, ora a menina é maior, ora o menino é maior, então tem que olhar bem certinho, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, nos 6 anos, nesse caso aqui, a menina é maior que o menino. Quando chega lá cadê aqui? Nos 10 anos, também é maior. Essa aqui acho que tudo maior da menina. Mas tem algumas medidas que vocês vão ver que vai variando conforme a criança vai crescendo, tá? Então, olhem bem certinho se é maior o da menina ou do menino, se for percentil 95, e se é menor do menino ou da menina, se for percentil 5. Então, 6 anos está aqui e 10 anos está na mesma tabela, tá? Depois aqui tem a altura do sulco poplíteo, largura do quadril e largura de cotovelo a cotovelo. Tá? Então, com essas medidas, acredito que a grande maioria consiga aí determinar a sua cadeira. Se precisarem de mais medidas, deem uma procuradinha lá no livro do paneiro. Vocês encontram aí um PDF dele para vocês darem uma olhadinha. E qualquer dúvida também, vocês podem ver comigo, tá? Então, agora vamos dar uma retomadinha aqui no trabalho. Depois vocês tiram as dúvidas se tiver. Então, o trabalho de vocês é projetar uma cadeira flexível com base nos princípios do design universal. E essa cadeira ela tem que ser compatível com usuários de 3 idades. Uma criança de 6 anos, uma criança de 10 anos e um adulto de 30 anos. Esse móvel tem que trazer os aspectos de ergonomia, tem que ser funcional, confortável e seguro. E tem que ser adotados os dados antropométricos para cada uma das faixas etárias, como eu mostrei ali para vocês. E o que precisa conter nesse trabalho? São 3 elementos. Memorial descritivo é o primeiro. Então, no memorial descritivo, vocês vão contar como foi a concepção desse projeto, como funciona a cadeira, de que material ela é, que cor. Então, vão descrever a cadeira, tá bom? Depois vem o projeto em si. O projeto em si são as peças gráficas, né? Então, plantas, vistas, cortes e perspectivas. Num nível de estudo preliminar, tá? Mas com escala certinho, seguindo os parâmetros de desenho técnico. Depois eu vou deixar para vocês, lá no estúdio, um arquivo falando o tamanho da prancha e a escala que vocês vão usar para fazer, tá? Que eu esqueci de colocar aqui. Os desenhos podem ser realizados no computador ou à mão, se quiserem, desde que esteja em escala. E aí, então, vocês vão apresentar os desenhos da cadeira para cada situação separados, tá? Então, prestem atenção nisso aqui, gente, porque sempre vem o desenho errado nesse quesito, porque não prestam atenção no que eu estou falando. Então, vamos acordar aí. Estão acordados? Então, por exemplo, desenhei lá a planta, né, a vista superior da minha cadeira, beleza? Então, eu desenhei ela como ela vai ficar
quando o adulto de 30 anos for usar. Aí eu vou fazer a mesma vista superior para quando a criança de 10 anos for usar, que daí vai ter alguma modificação ali na cadeira, e aí vocês vão mostrar a cadeira modificada. E depois vocês vão mostrar o mesmo desenho para a criança de 6 anos. O que mudou ali na cadeira para a criança de 6 anos? Então, o mesmo desenho vai sempre aparecer 3 vezes. Então, a vista superior vai aparecer 3 vezes, a vista lateral vai aparecer 3 vezes, a frontal vai aparecer 3 vezes, a posterior vai aparecer 3 vezes e a perspectiva vai aparecer 3 vezes. O único elemento que eu não vou exigir aqui que seja obrigatório é o corte, tá? O corte, se for necessário, aí vocês colocam, mas a planta, vista e perspectiva da cadeira precisa ter, tá? Então, todos esses desenhos vão aparecer 3 vezes. E aí, vocês vão colocar as cotas, né? A cota com as medidas da pessoa de 30 anos vai aparecer no desenho de 30 anos. A cota com as medidas da pessoa de 10 anos vai aparecer no desenho de 10 e de 6 de 6, tá? Não precisa pôr todas as cotas em todos os desenhos. Além do projetinho, vocês também vão fazer uma tabelinha onde vai aparecer lá todos os dados antropométricos que vocês usaram, qual percentil vocês adotaram e quais as medidas correspondentes a esses percentis. Também vou pôr um exemplo dessa tabela lá no estúdio, junto com a questão da prancha e da escala, tá? Porque aqui também, às vezes, foge um pouquinho do padrão. Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai, por exemplo, colocar lá parte da cadeira. Então, a largura do assento. Qual medida antropométrica eu usei? A largura do quadril. Qual percentil eu peguei? 95. Do homem ou da mulher? Da mulher. Qual é a medida? É tal, tá? Então, a tabelinha vai ter que conter todos esses elementos. Então, eu vou montar um exemplo para vocês, daí se vocês quiserem seguir, daí vocês sigam o exemplo que eu vou colocar lá, tá? Para quem ficar confuso aí na hora de fazer essa tabela. Então, são esses 3 elementos, tá? A atividade que está lá no Classroom hoje, ela é uma atividade de seleção de medidas. Então, vocês vão selecionar as medidas básicas para o desenvolvimento da cadeira. Então, a altura poplítea para as 3 idades, o comprimento nádega poplítea para as 3 idades e a largura do quadril eu deixei só para o adulto, porque não tem a necessidade de adequar para as crianças. Porém, vocês podem adequar se quiserem, tá? Então, essa atividade está valendo 0,7, tá? O memorial descritivo vale 0,3, o projetinho vale 1,2. Então, cada parte do projeto do adulto e de cada criança vale 0,4 cada parte. E a tabela onde vocês vão usar o que vocês selecionaram aqui e mais alguma medida que vocês precisem utilizar, vocês vão montar lá, vai valer 0,3. Beleza? Professora, a atividade de hoje é para quando? Para hoje? É para amanhã, tá? Mas nem sei que oração. Acho que dá tempo até de vocês fazerem agora. E aí, na semana que vem, é feriado, tá? A gente, pelo calendário do Sesumar, a gente teria aula dia 14, dia 21 e dia 28. Porém, né, daí no dia 29 começariam as provas. Porém, vocês sabem, né, que no bimestre passado, né, foi uma mudança repentina lá na semana de provas. Então, eu tô meio assim ainda, né, se eu realmente deixo essa entrega apresentação para o dia 28, porque pode ser que a gente não tenha aula. Então, a princípio, no dia 14, a gente faz a assessoria e tira as dúvidas, e no dia 21 fica a entrega e apresentação. Aqui no dia 14, eu aviso vocês, vou tentar ter essa confirmação, aviso vocês se no dia 21 vai ser mesmo a entrega. Caso a gente tenha aula no dia 28, a gente faz a entrega e apresentação no dia 28. E daí aqui no dia 21 a gente faz outra aula de assessoria e dúvidas, tá?
Mas aí eu aviso vocês aqui no dia 14. Vou tentar já ter essa resposta aqui. Beleza? Bom, gente, é isso por hoje. Agora, dúvidas, perguntas? Quem já começou a fazer? Nenhuma pergunta? A atividade está lá no Classroom. Tá aparecendo lá para vocês, né? Qual parte do Classroom, prof? Nas atividades normal? Deixa eu atualizar para ver se está aparecendo para mim. Eu pus para abrir às 19 horas. Deixa eu ver aqui. Ele vai aparecer na agenda amanhã, tá? Que é a data de entrega. Ah, tá. Eu tô, acho que na agenda. Se vocês estiverem na agenda, ele vai aparecer amanhã. Se vocês estiverem dentro da turma, ele vai aparecer tanto no mural quanto na área de atividades. E lá na agenda ele está aparecendo na amanhã. Talvez ele fica. Tá aparecendo aqui para mim, na terça. Para mim apareceu. Na atividade, na matéria tá aparecendo sim, professor. Então tá, gente. Então, ó, tem meia hora para vocês fazerem. É bem tranquilinho, tá? Com as instruções da aula de hoje e da aula passada, acho que dá tranquilinho para fazer. Você já perguntando se tem que ser em duplo trabalho. Não precisa, tá? Só quem pode tanto fazer em dupla quanto individual. Então, gente, eu vou montar essa tabelinha exemplo para vocês e vou pôr no estúdio, tá? Pode falar, Jolene. As cadeiras podem ter peças removíveis, tá? Só pensem, assim, o que vocês fariam com as peças? Então, vamos supor que é uma cadeira de um restaurante. Aí a pessoa vai lá, desmonta para uma criança usar, tá? Tentem não fazer nada assim, que a pessoa vai ter preguiça, né, de fazer. Mas podem ter peças que saem, mas pensem, às vezes, num lugar até para guardar as peças na própria cadeira, ou ao invés de remover, dobrar, tá? Para ser mais prático. Bom, gente, então finalizamos por hoje. Nenhuma pergunta mais. Opa, deixa eu só fazer uma perguntinha rapidinho. Por exemplo, quando a gente for fazer o corte da cadeira, a gente vai ter que colocar, tipo assim, parafuso, esse tipo de coisa? Não, é por isso que eu coloquei lá que é em nível de estudo preliminar, tá? Não precisa de muitos detalhes. É como se você fosse apresentar ali um modelinho pro seu cliente, né? Mais artístico mesmo, tá? Claro que tem que descrever, né? Como que vão acontecer as dobras e tal, mas não precisa detalhar muito, não. A atividade de hoje, gente, respondam todos, tá? Mesmo quem tá trabalhando em dupla. Beleza? Daí fica mais fácil para mim, como ela é de alternativa, daí já sai a notinha de todo mundo individual, tá? Mas podem fazer juntos, né? Beleza, professor. Até mais. Então, até daqui a pouco, gente.